Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Palmeiras, que teve aí o contrato renovado com o Abel. É o novo contrato aí que vai pendurar por muito tempo desse técnico que é muito vitorioso pelo Verdão. Vamos ver aí essa reportagem. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. É excelente para a torcida do Palmeiras. Abel Ferreira foi anunciado como o cara que fica, que permanecerá no Verdão até 2027, conforme o desejo da presidente Leila Pereira. Abel segue sendo do Verdão e vai incomodar os adversários, né, Rona? Isso, já vai ter vice o ano que vem, tem vice. Uma grande história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. É construída de vitórias e de derrotas, de alegria e dor. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma. Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Um clube que resistiu e persistiu para se tornar o mais vitorioso do Brasil. Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, e em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre! Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio, que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Notícia maravilhosa para a torcida do Palmeiras e Edu Dracena, particularmente o que eu admiro é a convicção do Verdão no trabalho, independentemente de título, se ficou em primeiro ou segundo, mas sabe que o Palmeiras do Abel Ferreira é um time caro, ok, mas é uma equipe que vende bem jogadores, que disputa todos os títulos, que chega em finais, que é protagonista e tem tudo para continuar assim com o Abel até 2027. E que a gente sabe que não é fácil você manter uma regularidade durante 5 anos, Renato, porque são 5 anos de conquistas, sim, e que também teve derrotas, que também teve no meio desse caminho. Mas o mais importante, como você bem disse, é convicção, né? Acreditar no trabalho, acreditar no que a filosofia de trabalho do Abel no dia a dia. E é claro que isso acaba refletindo no campo com as conquistas, chegando nas finais. Então, para alegrias e tristezas dos meus amiguinhos aqui, eu digo que fico até 2027. Não, então, tá tomara... Triste, não. Ninguém tá triste. Ué, o Abel tá inovando, Você tá triste, você tá triste também, porque a gente sabe como é que é. Eles querem criar conflitos, eles querem criar briga, e a gente sabe que ali no Palmeiras não tem. É a questão da blindagem. Então, acho que isso que é mais importante. Tomara que você também, Abel, possa refletir bastante do que aconteceu esse ano, para que não possa acontecer novamente ano que vem. Cicinho, independentemente de qualquer brincadeira, zoeira, rivalidade, a permanência do Abel Ferreira para o futebol brasileiro é ótima. O futebol brasileiro é ótimo e para o Palmeiras é a melhor contratação para 2026. Você manter esse grande treinador. A gente brinca, a gente fala as coisas aqui do Abel, mas reconhece também a grandeza dele no Palmeiras, a sabedoria dele como treinador, é vitorioso. Então a Leila matou a charada para o ano de 2026. A melhor contratação. Enquanto alguns times não têm treinador, outros têm, mas também não sabe se fica, o Palmeiras já começa à frente. Que coisa, né? O Palmeiras sempre tem essa dianteira, um time preparado. E a Leila vem falando da renovação do Abel há muitos meses, não é? Ele é que não falava de uma vez por todas, não sacramentava. Agora
tudo certo. Ronaldão, Sim. você vai ter que aguentar o homem mais um tempo aí, hein? Vai se preparando. Eu acho legal, ainda mais como foi esse ano aqui. 7 jogos, o Corinthians venceu acho que 6, se eu não Só me engano. esse ano, só, Ronaldo. 6! Só esse Passou ano. o trator 6. E eu espero que o Abel continue com essa meta que foi a de 2025, Não. sem vencer nada, com muitos problemas aí. E a torcida, eu quero ver a torcida. Vocês aí se manifestem, por favor, no YouTube aí, chamem aí. Eu quero ver como é que vocês estão com essa renovação do Abel, porque muitos pediram a cabeça Só do fazer uma Abel. enquete aí pra você ver se a torcida não gostou sei ou não. Hein? Pelo que eu tô, ainda mais nas redes sociais aí que eu tenho acompanhado aí. É que tem os Sei antes não, que entram lá só pra colocar assim, uma confusãozinha, entendeu? Não, vamos mandar o Abel embora, porque a gente sabe que se ele ficar, vai ser duro de ganhar do Palmeiras, entendeu? É, mas eu concordo com o Cicinho. Foi a grande contratação para 2026, a permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos mudar a chave radicalmente, porque o Palmeiras do Abel foi eliminado pelo Corinthians do Ronaldão da Copa do Brasil. E agora, a decisão... Exatamente o gramado sintético, é um embate. Não, acho que também é, né? Acho que também é o gramado sintético. Tem o que eu penso como jornalista e como amante do futebol e tem o que tá posto. Vamos lá. Deixando bem claro o que eu penso. Acho que o Palmeiras deveria ter um gramado natural bom. Ponto. Primeiro, começa com a fake news, Messi não joga no sintético. Joga. Tá jogando. Soares não joga no sintético. Joga. Não jogou aqui no Brasil, mas jogou lá no MLS. Depois vem a notícia da sintético machuca o jogador. Também não há comprovação que machuca o jogador. Independentemente dessas questões, tanto é que o Palmeiras joga lá, treina lá, antes do jogo, e tem um índice de lesões bem abaixo, né? Então, a questão é, agora teve um fator novo, que são os jogadores que não querem jogar lá, que alguns não se sentem bem. Os mais velhos dizem que a recuperação é muito grande, eu não sou idiota, concordo com eles. Se os artistas, que são os caras principais, reclamam do piso, tem que mudar, tem que trocar com total tranquilidade. O que eu ponho para vocês é que desde Abate Abel, São Paulo e Palmeiras, quando o Flamengo perdeu a liderança do campeonato por perder um jogo em Salvador, lembrem-se que o Abate Abel tinha, até ser suspenso, qual é o time da Série A que ele mais apitou jogos? Flamengo. Então não havia nenhuma reclamação quanto à questão da arbitragem do Abate Abel. A partir do jogo contra o São Paulo, quando o Flamengo perde o jogo dele, perde a liderança, Bap e Boto entenderam o seguinte: ora só, ora as bolas, quem é que vai disputar comigo as principais competições? É o Vasco, rival local? Não é. Tanto é que a diferença é grande. É o Fluminense? Mais ou menos. Flamengo e Fluminense são meio parceiros até na gestão do Maracanã. É o Botafogo? Onde está o Textor? Vocês sabem onde ele está? Tá tentando salvar o Botafogo. Perfeito. É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não é, né? Então, a partir deste momento, cria-se a história de que o Palmeiras tem um método, que o Palmeiras tem um modelo, que o Palmeiras é a geni do futebol brasileiro. Aliás, essa música do Chico, se fosse composta hoje, ela não estaria bem enquadrada no modelo de vida que levamos, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Então, a partir daí, teve CBF é verde, no grito não, colegas publicando fake news, que é o lance do Alexandro. O Abate Abel, no lance do Alexandro, teve a interpretação diferente do que teve no lance do Alan, que foi pênalti, né? Não deu cartão, nem falta ele marcou. Então, o Palmeiras sucumbe diante deste quadro, né? E que o Palmeiras já fez isso com outros lá atrás, né? Mas dessa vez encontrou um oponente grande, que são dois caras muito inteligentes. O Bap na institucional e o Boto dentro do campo. E simplesmente Leila Pereira e Anderson Barros foram engolidos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é
discutir o gramado, estou totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico, provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que têm gramado sintético, você não ouve falar. Cadê o Petralha? Cadê o Atlético Paranaense? Mas você não ouve falar deles. Eles estão... quem tem gramado natural. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente precisam de show porque para pagar conta, como disse o BAP. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. E o diretor executivo, que é o cara que deveria se posicionar, quando vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala, com as pernas tremendo? Ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão. Já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba, tomou 3 gols, mas foi severamente prejudicado pela arbitragem. Então, o cenário é esse. O Flamengo não vai se preocupar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com o Vasco. O Flamengo vai fazer tudo o que puder pelo bem do futebol, como o presidente se coloca, para minar o seu adversário, que é o Palmeiras, neste momento, né? Então, como que o Palmeiras tem que lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Não será com o diretor de futebol que se esconde. Não será com a senhora presidente que, entre acertos e erros, acha que isso é hora de discutir mudança estatutária, né? E não será também com esse trio, que não é o trio Gin, mas é o trio azedo, né? Vamos dizer assim, que tem um treinador que muito pouco simpático, que não sabe perder. Quando perde, a gente vê o comportamento dele, apela pro contra tudo e contra todos, que não pega mais, né? Porque o Palmeiras não está mais no modelo quando ele chegou, que é trabalhar com pouco e fazer muito. Ter que improvisar o Rony de centroavante, pôr o Zé Rafael de 5. Pelo contrário, o Palmeiras inclusive planeja 4 mudanças no elenco. Um 5, um 8, um zagueiro e um meia. Tá? Então, devem sair do Palmeiras o Mikael, o Aníbal, o Emiliano, e o terceiro nome eu não vou arriscar, tá bom? Mas agora, neste momento, para entrar tem que sair. Então, para mim, a fotografia é exatamente essa. O pano de fundo é o sintético e não é pelo bem do futebol, e não é para melhorar a qualidade do jogo, e não é para melhorar a qualidade do gramado, e não é para nada disso. A ideia é, de fato, tentar impor uma força, a fórceps pela força que naturalmente tem, estamos falando do Flamengo, e minar uma das receitas, uma das fontes de receitas do Palmeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir bastante. O Palmeiras vai ter que jogar em outro estádio se quiser manter esse modelo com a W Torre. Então é isso, galera. Chega mais um fim de hoje aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo, né? Uma notícia muito boa para o Verdão, que é o caso aí de Abel. Abel Ferreira renovou o contrato com o Palmeiras e fica aí por mais anos no time alviverde, né? Então, com certeza, é um técnico muito vitorioso e que permanece algo feito histórico, né? Que vinha acontecendo no futebol brasileiro, né? Que é técnico ficar por mais tempo, né? Fica 1, 2 anos, já sai, né? Depois de acontecer
perca de campeonato, né? Já é o caso de Abel, não. Abel, ele tem a confiança da presidente, dos diretores, tudo isso vem fazendo com que o time do Palmeiras fosse, né, um time concentrado e que vai brigar próximo ano, com certeza, título a título aí, com os maiores do Brasil. Se você gostou do vídeo, galera, se inscreva no canal, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.